Quero falar sobre oração hoje. Depois de 2 meses na nossa série tão abençoada sobre a nossa declaração de fé, as verdades centrais da palavra de Deus, vou buscando o Senhor e esse tema tem feito tanto parte da minha vida. Tenho me deleitado em buscar a presença do Senhor, isso é tão bom. E Jesus nos ensina a orar. Quero que você abra lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. É tão curtinho que nós poderíamos falar totalmente de cor. Mas tem um versículo aqui para falar deste assunto, desta mensagem. O que diz aí? Orem continuamente. Algumas traduções dizem orai sem cessar. A oração, queridos, para os filhos de Deus, é como respirar para qualquer ser humano. Para nós permanecermos vivos, nós precisamos respirar. Faz parte. É algo que nós somos impelidos a fazer, não é uma obrigação respirar. Nós simplesmente respiramos. E a oração é um meio de nós nos comunicarmos com Deus depois que nos tornamos filhos, que somos do Senhor, pertencemos à sua família. A oração então está diretamente ligada, está intrinsecamente ligada com cada um de nós. E quando eu falo em oração, eu quero que você compreenda que é a oração e a palavra. Porque na oração nós falamos com Deus, nós ouvimos a Deus através da Bíblia. E há muitos tipos de oração. Existe oração de agradecimento, certo? Que mais? Oração de louvor, existe adoração, existe petição, existe uma oração de um pedido de socorro. Salva, Senhor. Senhor, livra, cuida agora. Cada vez que eu ouço uma ambulância, não importa o que eu esteja fazendo, eu ouço aquela sirene imediatamente. É uma reação natural. Eu digo, Senhor, estende a tua mão agora sobre aquela pessoa. Senhor, se ela está por um fio de vida, Senhor, toca agora para a salvação. Toca, Senhor, para a restauração. Senhor, que chegue no socorro. É automático. Existem tantos tipos de oração. Existe aquela oração que nós estamos esperando tanto que algo aconteça, dizendo, Senhor, faz isso. Senhor, esperamos por aquilo. A Bíblia nos ensina sobre muitos tipos de oração. Mas hoje eu quero percorrer um livro de um profeta que nos ensina muito sobre oração. E aquela oração do dia a dia, aquela oração bem sincera de situações que nós não estamos satisfeitos. Situações que nos deixam um pouco incomodados. Eu convido você a abrir o profeta Abacuque. Como é um profeta pequenininho, vou te dar um endereço. Se você achar Mateus, começo do Novo Testamento, vai ficar mais fácil. Aí você vai voltando. Volta um pouquinho. Malaquias, Zacarias. Ageu. Sofonias e Abacuque. Para quem está folheando assim, você também pode. Vamos aprender no endereço. Para quem está no tablet, né? Só clicou lá, já apareceu o Abacuque, tá? Mais fácil. Esse profeta, queridos, eu gosto muito da mensagem dele. Eu vou falar brevemente o que estava acontecendo. O povo de Israel, do Antigo Testamento, depois o povo de Judá, que se tornou o povo do Senhor, eles tinham um chamado de obedecer a Deus, de amar a Deus, assim como eu e você temos o chamado para amarmos a Deus e vivermos para Ele. Mas esse povo desobedeceu a Deus, se afastou do caminho de Deus, e Deus havia dito que se eles permanecessem no caminho do Senhor, eles teriam algumas coisas, eles possuiriam aquela terra, eles seriam abençoados, eles seriam prósperos, mas que se eles voltassem as costas para Deus, seguindo o seu próprio caminho, fazendo a sua própria vontade, eles iam perecer naquela terra. E Jerusalém, que era uma cidade onde o templo estava, o lugar da adoração, seria destruída. E todos os profetas, a maioria deles do Antigo Testamento, têm palavras de exortação, de chamando o povo ao arrependimento.
exortando o povo a que se arrependa, que se volte para o Senhor. Mas Abacuque é diferente. Abacuque está escrevendo para o povo que estava sofrendo no meio do juízo de Deus, mas esperava em Deus. Digamos que ele estava escrevendo para aqueles crentes mais fervorosos do Antigo Testamento, que mesmo sofrendo muito, estavam confiando em Deus. Talvez eu e você nos assemelhamos. Nós passamos por lutas, temos tribulações, temos dificuldades, mas a nossa decisão é confiar no Senhor, é buscar o Senhor, é amar o Senhor. É saber que nós temos um Deus que é bom, que nos ama, que cuida de nós, que tem boa intenção conosco. Então, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E Ele está nos ensinando. E o caminho do Senhor nem sempre é um caminho de rosas. Diz lá o profeta Naum que o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. E quando eu li isso hoje, eu fiquei pensando, né, é recente ainda, o tornado que nós tivemos aqui na nossa cidade. Eu não estava aqui, mas quando eu voltei, eu já tive uma sensação de que as pessoas que passaram por aquele momento não tem nenhuma ordem no meio de uma tempestade, certo? Não tem nenhuma estabilidade, não tem nada para confiar. É um momento de insegurança, de um certo temor. Mas, e eu fiquei pensando, e Deus tem um caminho no meio da tempestade. Olha a grandeza de Deus, que nunca se perde, que nunca é pego de surpresa por coisa alguma, que não é afetado por nenhuma circunstância, por nenhuma situação, por nenhuma opinião nossa, por nada do que aconteça nessa terra. Deus continua tendo um caminho até no meio da tempestade. E Ele tem esse caminho para mim e para você, porque Ele nos ama. Então Abacuque está escrevendo a sua profecia é muito curtinha, só tem apenas 3 capítulos e fala então para esse que confia no Senhor, o restante do povo que confiava no Senhor. E nós vamos encontrar um modelo de oração aqui em Abacuque, que eu acredito que é uma oração que faz muito parte da nossa vida. É a oração da queixa. Tem muito tipo de oração, mas muitas vezes a nossa oração é uma queixa. É quando nós estamos vendo uma situação e não estamos satisfeitos com aquilo. E nós queremos que aquilo mude. E nós estamos vendo as coisas acontecerem e há uma inquietação no nosso coração. E há um senso, uma sensação de que tem algo que está errado. E Deus, onde Tu estás, Senhor? Que isso continua acontecendo. E parece que não tem uma solução. Então você achou Abacuque aí, capítulo 1, versículo 2 a 4. Só para você ter o início desta oração de Abacuque. E olha como ele começa. Até quando, Senhor, clamareis por socorro sem que Tu ouças? Já começou se queixando. Ele chega diante do Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Se queixar para o Senhor não está errado. Porque a oração, se você tem um coração correto, a oração, queridos, é um ato de quem confia no caráter de Deus. Eu vou repetir. A oração é um ato de quem confia no caráter de Deus. Que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, que Ele tem um caminho para nós até no meio da tempestade. Amém? Então, quando nos aproximamos de Deus, sabendo que Ele existe, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, como disse Jesus, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. É porque nós cremos em Deus que nós oramos, porque nós sabemos que haverá de vir uma recompensa. Porque nós temos uma promessa da parte de Deus, que Ele recompensa a oração. Amém? Deus recompensa a fé. Quando nós nos debruçamos diante do Senhor para orar, nós estamos dizendo, Deus, no meio de tudo eu estou buscando a Ti. Então, Abacuque começa se queixando aqui, dizendo, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? Até quando gritarei a Ti violência, sem que traga salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição, a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ele está vivendo uma situação de caos na sua própria nação. Ele está enxergando o seu próprio povo, que deveria estar rendido a Deus, obedecendo a Deus. E eles estão desobedecendo, eles estão vivendo no pecado, eles estão se tornando violentos, porque quando as pessoas vão se afastando de Deus, elas vão ficando malvadas, porque vão ficando dando lugar para o mal, para o inimigo, e vão se assemelhando ao inimigo, e toda sorte de coisas ruins começam a ter lugar. E Abacuque então começa a se queixar, nasce dessa queixa. E uma queixa, queridos. E aqui, por isso que é o tipo de oração hoje, né? É a oração sincera. É a oração de quem sabe que Deus conhece todas as coisas. Até a palavra, antes que ela saia da nossa boca. Amém? Você crê nisso? Deus conhece tudo. Deus sabe tudo. E a gente pensa, se Deus sabe tudo, conhece tudo, por que nós temos que orar? Porque é o caminho, é a maneira que Ele nos ensinou. É o jeito que Deus estabeleceu para nos relacionarmos com Ele. É por meio da oração. Então, toda queixa, veja bem, nós chegamos para Deus e declaramos que confiamos nele. Mas quando nos queixamos, nós estamos de alguma maneira dizendo, Deus, você não está distraído, não? Você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou avisando. Você lembra que semana passada eu orei para não deixar acontecer isso? E aí aconteceu, e daí ficou pior. E eu tinha dito, Senhor, não deixa acontecer isso, porque se acontecer isso, vai ficar pior isso. E o Senhor deixou, e agora eu estou avisando de novo. Vai ficar pior ainda, faz alguma coisa. Até quando, Senhor? Então, a oração de queixa, na verdade, ela começa com um sentimento em nós de que nós estamos imaginando, tendo a ideia de que Deus é omisso, de que Deus está distraído, de que Deus não está se envolvendo, de que Deus não está se importando. Há um sentimento, porque nós queremos que as coisas aconteçam de tal maneira, amém? Então nós chegamos a Deus e dizemos, até quando, Senhor? Senhor, você não está vendo essa situação? Está ficando tudo ruim aqui em casa. Senhor, a situação está piorando. Então revela a ideia de que Deus não se mexe. E isso faz com que sejamos movidos por uma sugestão a Deus de que nós sabemos o que tem que ser feito. Então a gente ora e diz, Deus, é isso que tem que ser feito. Ó Senhor, eu estou avisando, é isso, então faz isso aqui que vai dar certo. Senhor, responde aqui, porque daí vai dar certo. Senhor, responde aqui. Você já imaginou se um momento Deus repartisse conosco o seu poder de podermos agir e alterar as circunstâncias? Como seria? Nos desse, né, uma varinha, alguma coisa, né, do seu poder. E aí eu ouvi um pregador falando isso, achei engraçado, né? Porque ele falou assim, a mulher começa a falar e fazer, né? As cavarinhas aí, né? E aí o marido fala e a mulher, né? Aí está no trânsito lá, você está com pressa, né? Aquele sujeito da autoescola está na frente e você, né? E aí a economia do país, o que está revelando? O que isso revela, queridos? Uma prepotência no nosso coração de que nós sabemos consertar o mundo. Concorda? Nós sabemos consertar. Nós sabemos o que é que vai funcionar e Deus não está percebendo. E Deus está demorando. E Deus está distraído. Então nós começamos a insistir com Deus, fazendo com que Deus concorde com os nossos argumentos. E aí a gente argumenta em oração e vai trazendo e vai se queixando. E aqui que é legal o profeta Abacuque, porque começa com a primeira queixa dele. E aí ele espera. E no versículo 5 em diante, Deus vai responder a sua queixa. Eu não vou ler, é curtinho, você pode ler toda essa profecia em casa, mas eu vou explicar. Deus responde e diz assim, é verdade tudo isso que você está falando? A nação está indo de mal a pior, mas aguarde, porque eu estou chamando uma outra nação, muito forte, muito poderosa, uma nação até violenta, e eu vou usar essa nação para
disciplinar aqui esse povo que está tão rebelde. Então fica tranquilo que eu não estou demorando. Só o versículo 11, para você ver aí, Deus vai dando a resposta. No versículo 11, Deus diz: depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Aí o Abacuque tem que se queixar de novo, porque ele diz: Deus, está tudo errado aqui. E agora você me diz que vai trazer um povo que é pior do que o nosso para julgar esses aqui. Mas então eu não estou entendendo mais nada. Porque então como que é isso? E ele se queixa mais um tempão. Mas olha o versículo 1 do capítulo 2. Isso aqui vai fazer muita diferença daqui a pouco quando eu entrar na parte bem prática do que é a oração. Olha o coração de Abacuque. Depois de ele se queixar, aí Deus responde. E ele se queixa de novo e Deus responde. Ele tem uma disposição, ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Olha o coração, ele está se queixando, mas então ele para e diz: agora eu vou esperar, porque Deus vai me dar uma resposta. Porque a última resposta pertence a Deus. Podemos, a Bíblia nos ensina tantos tipos de oração. E Abacuque nos ensina até a oração da queixa. Até a oração sincera. Mas o nosso coração tem que ter a disposição de falar tudo para Deus. Mas tem que ter a disposição de dizer: agora eu ouço o Senhor e a última palavra é dele. Eu me submeto a isso. Aí Deus vai responder novamente, com vários ais aqui. Versículo 6. Logo a segunda frase diz: ai daquele que amontoa bens roubados. Versículo 9, ai daquele que obtém lucros injustos. Versículo 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Está falando de toda aquela nação e está falando da própria nação que estava em pecado. Diz: todos esses vão sofrer um juízo, vão sofrer alguma coisa. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo. Versículo 19, ai daquele que diz a madeira desperta a idolatria. E então termina o capítulo 2 dizendo: o Senhor, porém, está em seu santo templo e diante dele fica em silêncio toda a terra. Deus não está distraído no meio de todas as situações do nosso dia a dia. Deus não está distraído com tudo aquilo que você tem pedido a Ele. Deus não está demorando. Deus não está perdido e não sabe o que fazer. Diga: Deus é bom. Deus me ama e Deus cuida de mim. E como um pai, muitas vezes nós vemos os filhos chegando até nós e eles pedem tantas coisas, mas nós sabemos que aquilo, se nós atendermos aquilo daquela forma, não vai ser bom para eles. Mas os pais têm uma boa intenção com seus filhos, amém? Tem pais que também não têm mais boa intenção com seus filhos. Está na Bíblia isso, nos últimos dias até isso aconteceria. Mas o Pai do céu tem boa intenção conosco. Então Ele está sempre pronto a nos abençoar, a nos ajudar. E o capítulo 3, então, encerra, né? Abacuque se queixa, Deus responde. Abacuque volta a se queixar, Deus responde novamente. E então agora, Abacuque fala uma expressão de que ele compreende a grandeza de Deus, que ele se submete. E o finalzinho do versículo 16 diz assim, ó: tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ah, então é assim, Senhor, que tu vais julgar o nosso povo usando aquela nação? Tá, então eu vou esperar o dia que isso acontecer e eu me entrego a ti. E aí olha 17 em diante: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus, ainda que não tenha nada, que eu não tenha nada, que as coisas que tanto eu quero aqui, eu não consiga aqui, ainda assim eu confiarei em ti. E termina dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. É um livro que nos ensina sobre oração. E eu quero falar algumas coisas, alguns pontos aqui, sobre o que é oração baseado
neste livro. Orar é, em primeiro lugar, derramar o nosso coração diante de Deus. Derramar o nosso coração diante de Deus. Nós vivemos num tempo, eu tenho repetido isso aqui em vários cultos. Nós vivemos num tempo do politicamente correto. Tem coisas que são certas e nós temos que evitar de falar. Em certos lugares, por quê? Porque ofende esse, ofende aquele, e aí está todo mundo assim. E nós entramos nesse sistema que agora nós aprendemos a orar politicamente correto. Então, como que é orar politicamente correto? É que Deus é bom, é que Deus é grande, então, se tem alguma coisa que não está certo, eu estou errado, então, com Deus, espera aí, então, eu estou aqui, caiu uma pedra no meu dedão do pé, e está gritando o dedão do pé. E aí eu vou orar, porque tem uma pessoa aqui que está pedindo para eu orar. E eu vou orar, ou seja, na refeição, e eu começo a orar, e digo, ai, Senhor, obrigado pelo sol, pela lua, ai, pelas estrelas, ai, ai, ai. É o politicamente correto. Eu oro aquilo que parece certo orar. Isso quando a gente não coloca uma voz de oração, né? Já viram a voz de oração? Ó soberano Senhor, Deus de toda a terra. E aí vai, né? Umas entonações que a gente não costuma fazer, mas quando a gente vai orar, a gente faz umas coisas esquisitas, faz umas coisas diferentes. Está orando o politicamente correto. Não, queridos. Quando você chega diante de Deus, primeira coisa que a oração, derrame seu coração diante dele. Derrame seu coração. Essa é a oração que vai fazer a diferença. Se você está feliz, ore aquilo que está te deixando alegre. Se você recebeu bênçãos, agradeça o Senhor. Mas se você acabou de receber um telefonema, se você está passando por uma dificuldade, se cruzou uma pessoa e você ficou sabendo que ela está te maltratando, que ela está causando muito mal para você, ou que pior, ela está causando mal para alguém que você ama, e de repente vem aquele sentimento de que você fica com raiva daquela pessoa, vai orar. Mas como que você tem que orar aquela hora? Você está com raiva. Vamos ser honestos. Deus conhece tudo ou não conhece? Sabe como nós estamos ou não sabe? Porque muita gente foge da oração, porque vai falar com o outro. Você já se encontrou com alguém muito zangado? Sai gatos e lebres. E isso faz mal, porque você está multiplicando o mal. Corra primeiro para Deus e solte gatos, lebres, jacarés e crocodilos. Solte tudo, diga, Deus, eu estou sofrendo, eu estou com tanta raiva, que se agora aquela pessoa cruzar na minha frente, eu dou um soco nela. Não sei de onde eu tiro força. Queridos, a minha oração às vezes é assim. Por quê? Porque se eu estou sentindo isso, eu não vou orar aquilo. Eu estou chegando diante de Deus, numa situação que eu estou precisando, e eu corro para Ele porque eu confio nele. É dele que vem a recompensa, é Ele que pode mudar meu coração. Quando eu me decepciono com alguma coisa, quando eu me entristeço com alguma coisa, quando algo não acontece, quando de repente eu mesmo piso na bola e ofendo o outro e depois fica com aquela situação de peso, porque eu fiz isso, eu corro diante de Deus e digo, Deus, agora eu preciso mudar, porque eu feri o outro e eu não queria ter feito isso. Vomite na presença do Senhor. Não procure outras pessoas antes de procurar Deus. Deus tem que ser o primeiro. O primeiro, você corra para Deus e esteja sincero. Lá no Salmo 62 diz isso, para nós entregarmos tudo, para nós contarmos tudo, para nós falarmos ao Senhor. É claro que nós estaremos falando todos os nossos sentimentos, mas confiando nele. Então não tenha medo, Deus, assim, Deus não vai ficar zangado comigo se eu falar tudo isso. Você já leu na Bíblia que tudo para Deus é nu e descoberto? Para onde fugirei do seu espírito? Para onde me irei da sua presença? Hebreus capítulo 4, versículo 10, se eu não estou enganado, diz que tudo é nu e descoberto diante do Senhor. Então Ele sabe. Deus gosta de sinceridade, Deus não gosta de hipocrisia. Podemos entender isso na Bíblia, né? Aquele que era hipócrita, religioso, estava pensando uma coisa, chegava de outro jeito, Jesus dava ali, ó. Mas quem era sincero,
até com as aflições do coração. Então, primeiro ponto, derrame. Seja honesto, Deus te conhece. Ah, Deus não vai ficar bravo. Não, sabe aquela coisa que a gente brinca, né? Quando era adolescente, alguém falava alguma coisa para a gente dizia assim, o que vem de baixo não me atinge. Deus poderia falar isso de nós, porque Ele é Altíssimo, Ele é Deus, mas Ele é tão bom que Ele não vai falar isso para nós, o que vem de baixo não me atinge. Mas Ele vai falar, fala filho, fala filha, fala, eu te escuto, fala tudo que você quer falar. Pense como pais aqui, quando os filhos chegam e falam o que estão sentindo, não é um presente? Problema da geração, e o nosso problema, é que a gente fala tudo para aquele que a gente precisa falar, e no final bate a porta e não deixa o outro falar. Isso é um problema. Diga para a pessoa do seu lado, isso é um problema. Então, eu não estou ensinando você a se queixar diante de Deus, falar um monte de coisa que você está sentindo, falar do seu coração, extrapolar, começar a falar porcaria e depois dizer, quer saber mais? Estou indo agora porque estou com muita raiva. Você não se encontrou com Deus, você pecou. Por quê? Porque Abacuque nos ensina a colocar a sua queixa, mas confiando e esperando que Deus dê a resposta. Segunda coisa, que é a oração. É um exercício constante de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Aqui vai progredindo a coisa. Primeiro você se queixa, primeiro você conta tudo, primeiro você fala com Deus, crendo que Ele pode te transformar. E então a oração é um exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, quando eu falo isso, e quando eu digo, Senhor, digamos o exemplo da ira, o exemplo da mágoa que você está com alguém, Senhor, eu estou sentindo isso agora, e já me queixei, e já falei tudo que eu penso que a outra pessoa fez. Fale para Deus, que é o lugar certo de você falar, não fique falando para os outros porque multiplica o mal. Fala aí para Deus, depois que você fez tudo isso, para. E agora começa, é um exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Aí, aquela minha vontade de dar um soco, vai sendo confrontada por algumas coisas da palavra que o Espírito Santo começa a trazer. Na ira, não pequeis, tá? Vamos aprender esse versículo, gente? Tem um versículo que diz, na ira, não pequeis, ou depende da tradução, na ira, não peque. Quer dizer, ficar irado, a ira é uma reação a algo que está fora do lugar. A ira não é pecado. Agora, na ira, não peque. Se contenha. E aí você vai ver, a mim pertence a vingança, eu exercerei. Aí Jesus, você vai lembrar, o Espírito Santo traz Jesus, não levou em conta, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí vem tanto texto, né? Perdoa. Perdoa assim como você foi perdoado. Suporte uns aos outros. As nossas melhores obras são como trapos de imundície. Aí a gente vai exercitando. A oração é um exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por que Jesus orou e voltou a orar e continuou orando lá no Getsêmani? Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E ficou. Que outra coisa Jesus orava? Só isso, ele estava no auge do exercício de submeter a sua vontade à vontade de Deus. Ele levantava e dizia para os discípulos, orem comigo, está muito pesado, está muito difícil. E aí, eles dormiam de novo e Jesus chegava lá e dizia, Deus, se for possível, passa, mas não se faça a minha, faça a tua. 3 vezes. Na terceira vez, a Bíblia diz que Jesus levantou, como um cordeiro mudo, vai para o matadouro. A partir daí não teve mais guerra interior. Por quê? Porque a oração é mais para nós do que para Deus. Deus está sempre pronto para nos dar. Deus quer nos abençoar tanto, mas nós precisamos aprender a alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. E muitas pessoas acreditam que a vontade de Deus é ruim. Muitas pessoas acreditam e nem querem se render a Deus, porque pensam que a vontade de Deus é algo que vai roubar
uma satisfação, um prazer da vida delas, que a vontade de Deus é restritiva, e que ela pune, e que não é boa. Não, o que a Bíblia diz? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então esse exercício de nos submeter, talvez você lembre, aqueles que não lembram, lá em Gênesis 32 tem a história de Jacó. Jacó teve uma visão e o anjo do Senhor apareceu para Jacó. E aí houve uma luta, a Jacó ficou lutando a noite inteira com o anjo. E o anjo dizia, eu vou embora. E Jacó agarrava o anjo e dizia, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E daí e o anjo, eu vou embora. E o Jacó, não, eu não te largo enquanto você não me abençoar. E a gente fica pensando, o Jacó queria ser abençoado. Por que o anjo do Senhor queria ir embora? Então Deus não queria abençoar aquele que estava pedindo para ser abençoado. E aqui nós entendemos algo importante. Nós queremos ser abençoados nos nossos termos. E Deus quer nos abençoar nos termos dele. Aí chegou um momento que Jacó se rendeu e o anjo abençoou. Por quê? A oração é um exercício de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Porque depois de salvos, queridos, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de Jesus. Conforme a imagem de Jesus. Pensa numa forminha de pudim. Pensa naquelas forminhas de... hoje em dia, cupcake, né? Tem a forminha, você faz lá, sai tudo bolinho, tudo igual. Tudo igual, conformado, sai da mesma jeito da forma. Jesus é a forma, e nós somos predestinados para ser conforme Jesus, o Filho de Deus, porque nós somos filhos. Então diga, a oração é um exercício de submeter a minha vontade à vontade de Deus. Então é um exercício constante. Aí tem horas que a gente se rende e depois vai chegar um outro momento, você precisa voltar. Por isso, ore continuamente. Já pensou se a oração fosse uma experiência de nós convencermos Deus de fazer as coisas segundo o que nós estamos pedindo? Você teria coragem? Você assumiria essa responsabilidade? Dizer, Deus, olha, eu acho que aqui tem que fazer assim. E aí Deus faria daquele jeito. E aí daria outro problema, né? Daí você, agora faz isso, Deus. Agora faz isso. E depois, chega uma hora que vira um novelo, né? Um monte de gatinho naqueles novelos, um balaio de gato, e nós não sabemos mais o que fazer. Seria uma loucura nós convencermos a Deus dele fazer a nossa vontade sempre. Então, esse exercício. Terceiro lugar, orar é aprender a desejar. O Salmos 37:4 diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a gente já pensa, o desejo do meu coração é ter o carro daquele vizinho lá. Aí o Espírito Santo diz, não, lembra que Tiago escreveu, inspirado por mim, que vocês pedem e não recebem. E vocês não recebem porque pedem mal, e pedem mal porque pedem para satisfazer os desejos de vocês. E não é isso que Deus quer nos dar. É como a criança que quer brincar com a faca, porque a faca é grande, porque a faca é bonita. Mas o pai não pode dar a faca, porque aquilo não é o projeto. Nós precisamos algo mais para os nossos filhos. Então, a oração é aprender a desejar. Nós vamos nos deleitando tanto em Deus, que nós vamos aprendendo a desejar as coisas que Ele mesmo deseja para nós. Amém? Quarto lugar, orar é alinhar a nossa mente com a mente de Deus. Aqui começa a ficar muito parecido. Orar é alinhar a nossa mente à mente de Deus. Diz que a paz de Deus vai exceder todo o nosso entendimento. A paz que excede o entendimento vai estar em nós, quando nós confiamos em Deus e entregamos. Em último lugar, orar é entregar tudo para Deus. Entrega teu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais ele fará. É isso que Abacuque fez. Abacuque começa se queixando e termina declarando a sua confiança em Deus. É o silêncio. É quando você
Para tudo. Você já falou tudo o que você queria falar. Para de falar. Agora ouça. Faz esse exercício de submeter a tua vontade à vontade de Deus. Então se aquieta. Fica quietinho e diz: Deus, enche a minha mente com os teus pensamentos. Enche meu coração com os teus sentimentos. Quando você se aquietou, não tem mais vontade de falar nada, e você conseguiu entregar ao Senhor naquele dia, você orou. Amém? Que convite maravilhoso Deus tem para nós. Orem sem cessar, porque esse exercício tem que acontecer o tempo todo. O louvor pode subir. Esse exercício tem que acontecer o tempo todo. Muitas pessoas não oram porque tem um conceito errado de oração. Oração é assim: eu estou pedindo isso para Deus. Se isso que eu estava pedindo aconteceu, então Deus me ouviu. Se isso não aconteceu, Deus não me ouviu, a oração não funciona, não oro mais. Tá? Naquela queda de braço de submeter à vontade de Deus, nós ficamos aqui naquela, e é uma queda de braço mesmo. Quem é que vai vencer? Se eu me rendo à vontade de Deus, ou se a minha vontade prevalece. E aqui muita gente vai embora da oração. Quando diz: eu não aceito me submeter. É quando você fica aí na hora de se submeter, o sentimento da ira, da mágoa, da raiva, da, sei lá, de vingança, de tantas obras que existem no nosso coração, querem prevalecer, e a gente levanta e vai embora. Perdemos a queda de braço. Parece que ganhamos, mas perdemos. Se coloca em pé. Fecha os teus olhos. Só responde ao Senhor. Se você compreendeu, existe um desejo no teu coração de você ter esta vida de oração. Se você compreendeu o que é oração, você vai ser mais sincero diante de Deus. Você vai chegar com confiança. Diga ao Senhor que você quer ter esse relacionamento pela oração e pela palavra. Mas hoje, como um fecho dessa palavra, como uma resposta a essa palavra, diga ao Senhor: Deus, a tua palavra vai ser a última na minha vida. Nós podemos falar tudo, mas temos que ter à disposição: a última palavra é do Senhor, e a essa nós vamos nos submeter. Deus, que o teu Espírito Santo faça uma obra aqui no coração de cada um. Senhor, vem nos ensinar a orar. Ensina o teu povo, Senhor, a chegar diante de ti. Ensina a tua igreja, Senhor, e cada um de nós a orarmos continuamente, a termos esse exercício contínuo, Senhor, de sermos sinceros contigo, crendo, Senhor, no teu poder para nos cuidar. Senhor, crendo que tu nos amas, Senhor, e tem um projeto maravilhoso para nós, que mesmo que o teu caminho seja na tempestade, o teu caminho é perfeito. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, e queremos nos submeter a ti. Faz isso, Senhor, no coração de cada um que aqui está, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.